Alô, turma do canal Coisas da Bola, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, né? Hoje, o canal Coisas da Bola vai pro Papo da Bola, né? Fazia horas que a gente não gravava um vídeo do Papo da Bola. E esse vídeo é aquela série do canal de meus preparadores físicos. É uma maneira que eu encontrei de agradecer em vida, né? Porque os caras agradecem, fazem muita homenagem depois que o cara morre, aí não adianta nada. O cara não vai ver mesmo as homenagens, né? Então eu encontrei uma maneira de agradecer aqueles que me acompanharam na minha época de jogador. Aqui já passou o Flávio Pereira, o Fela, vindo de Santa Maria, que foi meu último preparador físico, né? Como jogador. E passou aqui o Paulo Basto, que foi meu primeiro preparador físico, quando eu iniciei minha carreira de treinador. E muitos outros vão passar por aqui, né? Porque eu tive bastante profissionais da área de física que me ajudaram muito quando eu, lá nos anos atrás, me meti a ser treinador. Então, hoje, o meu convidado, para quem está vendo ele aí na tela, né? Principalmente o pessoal do interior, aqui do Rio Grande do Sul, que estão ligados no futebol raiz, né? Na nossa época era o futebol raiz. Hoje é muito diminuído. Mas essa figura aí, todo mundo conhece, né? Que é o Marco Aurélio. O cara já é meio dono de Passo Fundo. Né? Quem me dera. E para quem está conhecendo agora... Para quem está conhecendo agora, esse é um grande profissional que eu tive do meu lado, né? Então, para mim e para o canal Coisas da Bola, é um prazer muito grande ter aqui comigo o Marco Aurélio. E aí, meu amigo, que prazer te ter aqui no canal Coisas da Bola. Tudo bem contigo? Tudo bem, Cacau, é uma imensa alegria, né? Fiquei muito grato pelo convite, né? Rememorar certas coisas que a gente vivenciou junto. E você é um daqueles amigos que o cara pode ficar 30 anos sem ver, que parece que foi ontem que a gente foi a última vez que viu, pelo caráter que você tem, pelo cara sensacional, pela tua família que você tem. Até o último jogo estive em Pelotas, teu irmão foi lá conversar comigo, lá na torcida. Ele me falou. E então, aqueles corneteiros. É sempre uma honra falar com o amigo. Não, mas são gente boa. Não, são gente boa. Com respeito e pela amizade que a gente tem, né? E isso me enche e até me envaidece um pouquinho, Cacau, pelo reconhecimento, que às vezes é difícil ter um reconhecimento dos profissionais que trabalham com a gente, mas você, como é um cara de muito caráter, e te agradeço. E como tu disse, é melhor a gente rememorar e agradecer em vida do que... Morto não adianta, morto não fala, não ouve, não adianta. Daí já está no outro plano e segue o rumo. Mas obrigado de coração. Para ti e para tua família, sempre um prazer ver um amigo. Marco Aurélio, conta aí pro pessoal que, para quem te conhece, tu vai relembrar, mas para o pessoal mais novo aí, que eu tenho muita gente nova que, graças a Deus, acompanha o canal. Também tem muitos que começaram a me conhecer, a minha vida esportiva, por intermédio do canal Coisas da Bola, né? Mas conta aí pro pessoal mais novo. Como apareceu o Marco Aurélio para o futebol como preparador físico? Conta aí. Olha, Cacau, isso aí foi no final dos anos 80, ainda quando eu cursava a Faculdade de Educação Física. O meu pai, então, na época, era funcionário da Prefeitura Municipal de Passo Fundo. E aí, naquela época, o Passo Fundo estava naquela fusão, Passo Fundo, Gaúcho, que não saiu. E eu era acadêmico de Educação Física naquela época e o Passo Fundo precisava de um preparador físico nas categorias de base. Mas sabe que naquela época não pagava nada. Isso aí final dos anos 88, 89. E ali comecei, né? Em 1989, no Esporte Clube Passo Fundo, no antigo estádio do Gaúcho, do estádio Valmar Salton. Lá se vão uma porção de anos, né, Cacau? Depois me formei e continuei na lida, né? Depois passei por vários clubes do interior do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, tive uma oportunidade de trabalhar também no exterior, e hoje, meu último trabalho agora foi em Navaraí, no Mato Grosso do Sul, onde consegui bons resultados, né? Chegamos até a semifinal do Campeonato Sul Mato Grossense, e agora
de novo à minha terra e de volta ao Esporte Clube Gaúcho para a disputa da divisão de acesso do ano 2026. Tu sabe que eu me lembro muito bem da época que eu jogava. Meu Deus, como era difícil jogar contra o Gaúcho, cara. O Gaúcho de Passo Fundo tinha um time, na época, espetacular. Jogar aí dentro no Gomor Satão era um terror. Me lembro de alguns, né? Me lembro do Pontes, me lembro do Marcos, me lembro do Leivinha, do Bebeto, do Darlan, parece, Maurício, pô, o Pedro, centroavante. Centroavante. Tinha um do meio campo do Gaúcho, eu não lembro o nome agora, era o mais veterano do time ali, ele que comandava todo o meio campo do Raul, parece que era Raul. Cara. Raul Maté. Isso, Raul Maté. E depois, né, eu assisti esse time, tinha que era o cunhado do Carpegiani, não me recordo o nome dele, mas jogava demais. Esse time do Gaúcho marcou época, né? Foi o Roberto. Isso, Roberto, é o pai do Juca, volante, que isso, Juca foi bom jogador nas categorias de base do Ida. Não, um bom time, né? Inclusive, eu comecei minha carreira como preparador físico, o velho Canhão da Serra, o Bebeto, ali no antigo Valmar Salton. Então, aprendi muito com o veterano. Era uma potência. Como se dizia, era uma fumaceira jogar aí em Passo Fundo, cara. Tá louco, time bom. Na velha montanha ali não era fácil mesmo. Não era. Ali que foi construído o novo estádio ali, Marco Aurélio? Não, o novo estádio ficou na saída de Passo Fundo. Quem vai à direção a Porto Alegre, à esquerda, já enxerga a Arena B8 ali, um complexo esportivo moderno, com gramado espetacular. Inclusive vai na inauguração dos refletores agora, moderno também, no dia 16 de julho, se não me falha a memória. A inauguração, 40 anos que o Gaúcho não joga à noite, então vai ser reinaugurada a iluminação ali no antigo, na Arena B8. Mais uma vez, fazendo parte da história, né, Cacau? Já participei da inauguração da Arena e agora para a iluminação. Então a gente tem um legadozinho aqui na cidade de Passo Fundo. Passo Fundo é uma cidade grande, né? Uma cidade, fica numa região... É um polo regional, né, Cacau? Aqui tu tem acesso, tu sabe que vai para o norte, estado, sul, aqui é o maior entroncamento rodoviário do sul do país. Tem todos os lugares, sai ida para todos os lugares aqui. Eu passei muito aí por Passo Fundo quando eu trabalhava na Chapecoense ali. Isso, bons anos que nós trabalhamos na Chapecoense, hein, Cacau? O velho Lenha. Velho, tá louco. Que figuraça, que Deus o tenha. Que saudade do Lenha, cara. Que saudade do Lenha, tá louco. Marco Aurélio, dessas andanças tuas por aí, pelo Rio Grande do Sul, fora do Rio Grande do Sul, qual é o trabalho que mais te marcou, assim, que tem uma lembrança boa? Porque preparador físico não é fácil, né, cara? A vida de preparador físico não é fácil. A de treinador é difícil. Mas eu ainda confesso que a de preparador físico é mais difícil ainda. Quer dizer, agora tá sei lá, depois eu vou até fazer uma pergunta. Evoluiu muito a parte física, né, Cacau? Hoje a gente tem fisiologista que nos auxilia até na concepção da carga, no acompanhamento da carga, então tem médico, especialista em fisioterapeuta. Nós somos da época que não tinha fisioterapeuta no clube, que o cara tinha que fazer tudo, a recuperação do cara, tinha que fazer a transição, tinha que recuperar e tinha que fazer tudo, era a pálpabra da dobra. Hoje tem um staff de um bom clube aí, hoje tem 12, 13 pessoas, né? Esse é um time médio, imagina um time grande, que o staff chega a 30 pessoas na comissão técnica. Mas um trabalho assim que me marcou muito foi em 1999, no Internacional de Santa Maria. Nós disputamos vários jogos contra a dupla Grenal e sempre saímos bem. Juntamos o Ronaldinho Gaúcho. Naquele ano, o Internacional de Santa Maria chegou no 4º lugar, conseguimos vaga na Série C do Brasileiro. E foi um campeonato que marcou bastante. Mas tivemos ali na Chapecoense também, fomos campeão da Copa Santa Catarina. Eu tive 6 acessos, né, da Série B para a Série A do Gaúchão. E agora mesmo na Veraí conseguimos acesso a uma vaga na Série D, Copa do Brasil e Copa Sudeste. Então, são trabalhos que, graças a Deus, nesses anos todos aí, a gente consegue sempre estar chegando em semifinais, subindo
um time aqui, outro lá, e assim a gente vai levando a nossa carreira. Tá certíssimo. E dentro desses trabalhos aí, você falou agora no Inter Santa Maria, qual é o time que mais te marcou? Assim, times que eu digo ali, da moçada dentro de campo, aquele time que tu sentia que o teu trabalho estava surtindo efeito, que a moçada estava correspondendo dentro de campo, qual é o time que te marcaram, assim, de todos assim? Também foi aqui no Guarani de Venâncio, né? Nós tínhamos um time ali jovem, né? Que também fizemos uma boa campanha no Gauchão daquele ano, que na época era o Chicão, nosso treinador, e era uma gurizada, o Guarani sempre teve tradição, então o nosso time andava muito, né? Tinha um ataque com o Ernestina, depois teve umas outros meninos ali que foram muito bem, mas também o Inter Santa Maria, nós tínhamos Alex Rossi, Ernestina, Badico, então era um time muito forte, e esses são os times assim que a gente tem uma lembrança muito boa, né? No Guarani de Venâncio, no Inter Santa Maria, aqui no próprio Gaúcho, no próprio Passo Fundo, a gente teve também boas equipes, né? Que marcaram bastante a trajetória na carreira e nos ajudaram também a nos empregar futuramente, né? Porque o jogador só emprega a gente correndo, né, Cacau? É verdade, falou tudo. E desses times, jogadores assim, que a gente sabe que é meio complicado, principalmente na parte física, né? Na parte do treinador, eu repito aqui, né, que eu aprendi muito com o senhor Andrade, que o senhor Andrade dizia para nós que o treinador tem 11 amigos, né, que ele escala, e tem, na época, era 6 no banco, tem 6 mais ou menos que gostam do treinador. E então, hoje aumentou os inimigos, né, Cacau? Pode ficar até 22 no... e preparador físico, então, é mais complicado. Desses jogadores todos aí que tu treinou, qual é aqueles que mais te marcou, assim, naquela obediência de, olha, tem que dar 5 piques, eu vou dar 5, eu vou dar 6, porque tem os matão também, né? Qual é o que te marcou mais, assim? Olha, Cacau, não sei se é o meu jeito de ser, assim, mas eu nunca tive muito problema com jogadores, né? Na época tinha um velho Jorjão que jogou do Lajadense também, todo mundo dizia que era ruim de briga, era ruim de trabalhar. Gente boa. Gente boa, nunca tive problema. E tu sabe, né, Cacau, tem jogadores que eram ruins para eles fora do campo, mas lá dentro do campo tudo se aceitava. Mas um outro jogador que também me marcou muito pela parte física, pela entrega, foi o Felipe, que foi artilheiro do Gauchão 2 vezes. O Felipe, um atleta, depois andou pelo Brasil inteiro, mas o Felipe era um cara muito dedicado, que é um cara que não teve base, então ele tinha certos problemas que a gente tinha que ter um cuidado todo com ele, né? Mas foi um cara que marcou também na minha trajetória e que deu bons resultados e consegui fazer o Felipe ser goleador, ajudei o Felipe, claro, com o talento dele, a ser 2 vezes goleador do Gauchão. Bom jogador, eu lembro muito bem do Felipe. E essa pergunta que eu vou te fazer aqui, me deixa eu fora, tá? E dos treinadores que tu trabalhou, assim, te relacionou bem com todo mundo, pelo teu jeito, com certeza, sempre foi um cara corretíssimo, aquele estilo, no estilo, cada treinador tem um estilo, né? Sim. Qual que mais te agradou, assim, que tu casou mais? Eu sou suspeito, me tira fora. Estou só perguntando dos outros, quero saber dos outros. Tu é o maior concurso, né, Cacau? Não tem como não se dar bem contigo, tua maneira de trabalhar sempre deixou a gente sempre bem à vontade. Mas um treinador que marcou, e eu sempre levo como exemplo, foi o Alberto Vilas Boas dos Reis, né? O canhão da serra. Então ele vinha, ele me chama de gurizinho, pezinho de alface, vai assim, lida com esses caras desse jeito, com outro. Então um cara que me marcou muito, então, pela maneira de tratar e que eu levo na minha lembrança até hoje. Foi o Bebeto, um cara que me marcou e não sei se foi no início, né, Cacau, que deu aquele primeiro empurrãozinho, mas até hoje eu cito vários dizeres que o Bebeto tinha naquela época que no decorrer dos anos a gente foi percebendo que aquela maneira era mais correta de você administrar um grupo, porque administrar um grupo não é fácil. Então, aquela experiência que eu tive a sorte de ter o Bebeto no início da minha carreira, foi um dos treinadores assim que trabalhamos junto em 4, 5 clubes, se não me falha a memória. E sempre aprendendo. O Bebeto, eu tive uma passagem jogando com ele, naquela época do Juventude,
Pô, é um cara acima da média, uma humildade impressionante, né? E outro treinador também que eu gostaria de citar, que infelizmente não está mais conosco, os dois, era o Paulo Sérgio Poleto, que foi o que me levou para o Internacional de Santa Maria naquela época. Nós tínhamos subido o Passo Fundo para a divisão primeira do estado, né? E o Poleto foi um também que apostou em mim, trabalhei com ele em 3, 4 clubes também, aprendi muito com o Poleto, pela maneira do Poleto ser também um cara de muito caráter, e das velhas raposas do nosso futebol. Aprendi muito com o professor Paulo Sérgio Poleto. O Poleto, eu me relacionei sempre bem com todos os treinadores da época, né? Tem mais amigos do que inimigo, não tem nenhum, mas tem um relacionamento bom com os treinadores da minha época, no caso. E o Poleto, assino embaixo contigo, é um dos grandes caráteres que eu conheci. Eu convivia muito direto com ele ali, da minha passagem pelo Lajadense, ele morava ali pela região, né? E eu conversava muito com ele, seguidamente a gente jantava junto. Um grande caráter, o Poleto. E não posso deixar de citar um meu amigo também, Gelson Conte, que também fora de série ali, do artilheiro da Vila Fão, também trabalhamos junto. Cara sensacional, um cara do bem. O Gelson foi um dos últimos que eu trabalhei mais tempo, entendeu? Depois aí andei rodando aqui e ali, e a gente sempre vai assimilando. Mas esses 3 treinadores é que me marcaram bastante a minha trajetória. Que legal. E um jogo inesquecível, né, Cacau? Pela nossa amizade, dura até hoje. Graças a Deus. E um jogo inesquecível para ti? Aquele que o preparador físico enlouquece e invade o campo, aquele jogo que marca o cara. Cacau, lembra de algum? Aqui no interior do Rio Grande do Sul, que não sabe, que eu acabo invadindo quase todos os Mas um jogo assim que a gente teve um resultado assim fantástico na época, também do Inter de Santa Maria, com o Ronaldinho Gaúcho, Darley, aquele super time do Grêmio, e a gente acabou vencendo aqui em Santa Maria no Gauchão. O Internacional fez uma baita campanha no Gauchão. Foi um jogo que marcou muito com o Ronaldinho, com o Darley, 2 gols do Ernestino e do Darley. Até hoje está procurando a bola, porque o Ernestino tinha uma patada atômica, né? Tá bom. O Ernestino fazia gol. E sururu sempre tinha no interior, né? Ia jogar em Palmeiras das Missões, não era fácil. Ia jogar ali em Santa Rosa, aqui em Passo Fundo, às vezes vinha conta, não era fácil. Tu sabe, tu conheceu o interior de perto, né, Cacau? Sempre tinha negócio no Hamburgo, no Velho, Santa Rosa. É verdade. Ô Marco, me diz uma coisa. E, claro, a gente trabalhou no interior, a gente sabe como era antigamente, a dificuldade que a gente passava, né? Na tua carreira, qual a maior dificuldade que tu enfrentou, que tu lembra até hoje? A maior dificuldade que melhorou muito, Cacau, mas é a falta de estrutura, de logística, de condições de trabalho, né? Hoje melhorou bastante, desde uma academia, de uma suplementação, a própria alimentação, que era sempre um problema nos clubes do interior, né? Começava bem, de repente terminava, e já dava tu sabe, aquele drama, e acabava sempre sobrando para os atletas e até para a comissão técnica tentar amenizar as pessoas. Mas hoje está uma maravilha. Há 10, 12 anos atrás era difícil, não tinha bola, não tinha fardamento. Então era porque a gente gostava mesmo. E sem contar que às vezes atrasava o Faz-me Rir, né, Cacau? Aí tu abria a geladeira, só enxergava a luzinha do fundo, daí ficava complicado. Cara, as dificuldades do preparador físico, o treinador também, né? É a dupla que está sempre junto, né? Mas eu tenho uma aqui que acho que você vai lembrar. Essa dificuldade aí nós passamos juntos, né? Você lembra uma história do velho bife, aquele que ninguém queria comer? Tinha um carimbo, passava para lá, que a cozinheira nos chamou e falou: mas ninguém come esse bife faz 3 dias. Você lembra? Tinha um carimbo do bife? No clube aí. No clube aí. Foi. Você lembra? Essa aí eu tava junto. Do velho bife.
Mas aí o carimbo fritava o nego e ele não saía. Não, passou algum perrengue, né? Cara. Mas foi tudo aprendizado, né? Cara. Dá um nessas livro, situações aí, nessas situações aí, o treinador e o preparador físico tem que ter o grupo sob controle não, tem que ter o grupo entender, né? Não é fácil, né? A gente fez uma amizade, né, com os outros preparadores físicos aí, mas tem o Paulo Paixão é uma referência, né? E o Paulo Paixão, um dia nós conversando, e ele disse: olha, Marco Aurélio, admiro vocês que trabalham no interior. Claro, já trabalhei no interior, mas no interior é que o cara mostra se tem talento ou não para o trabalho que tu vai executar. Porque tu pega um clube sem estrutura, tem que fazer tu não sabe que alimentação que os caras têm, tu não sabe as condições também, a demoradia, e naquele dia você tem que fazer o cara correr os 90 minutos. Lá sim você prova que você tem condições. Imagina pegar a dupla Grenal, uma barbada, tem um auxiliar para isso, auxiliar para aquilo, tu chega no campo, já está montado o circuito, já tem o cara que cuida na academia, já tem o fisiologista que coleta o sangue, já vê o lactato do cara. Então hoje ficou uma maravilha para trabalhar, cara. Eu queria ver até há uns 20 anos atrás, que não tinha fisioterapeuta, não tinha fisiologista, era só o treinador e o preparador físico para resolver todos os problemas, da psicologia até a cozinha, como nós acabamos de citar, a questão do bife ali, que tu tinha que administrar para fazer os caras ter aquele papazinho para poder desenvolver um pouquinho o futebol. Naquela época a imersão de gelo era dentro dos tanques, né? Não tinha. Hoje tem piscininha, tem Mara, tem Flávio, tem. Tá uma beleza, cara. Hoje não dá para se queixar. E os clubes também estão se modernizando, né? Até no interior aqui do Rio Grande do Sul, poucos clubes ainda carecem de um centro de treinamento, mas em Santa Catarina tu tem aí vários exemplos aí que todos os times têm centro de treinamento. Agora há pouco eu vi o lançamento, o Caravaggio vai lançar um dos mais belos centros de treinamento do Brasil. E aqui no Rio Grande do Sul ainda a gente está patinando, ainda estamos batalhando. Muitos clubes do interior ainda não têm centro de treinamento, né, para oferecer melhores condições para todos os profissionais do futebol, né? Tu sabe que já fazem 4 anos que eu estou radicado aqui em Florianópolis, né? E, claro, a gente trabalhou aqui, trabalhamos ali em Rio do Sul, trabalhei em Timbó, trabalhamos ali em Chapecó, mas realmente o futebol catarinense, os clubes, tudo estão se estruturando, cara. Tem o exemplo aí do Barra, tem o exemplo de Rio do Sul, onde a gente trabalhou, Santa Catarina. Sim, agora. O Santa Catarina lá, no velho estádio. O Blumenau voltou com força. Não, tem acompanhado bastante o Santa Catarina. E olha, eu me surpreendi também, já tocando essa parte estrutural, me impressionei muito com a estrutura do futebol do Mato Grosso do Sul, apesar de ser o penúltimo do ranking. É uma federação bem organizada, auxilia os clubes desde viagem, alimentação, arbitragem. Então, os clubes do Mato Grosso do Sul só se preocupam com a folha salarial. E a maioria é SAF. Então, é um lugar muito organizado, que dão boas condições de trabalho. Me surpreendi também com a estrutura do futebol sul-mato-grossense. Pô, que legal, cara. Profissionais é um futebol que fica tão distante, né, Marcos? Fica tão distante que a gente não ouve muito falar. E, de repente, quem passa por lá, dando esse relato, fica legal, né? Até para os profissionais, que às vezes... Fato. Os campos também são muito bons. É tudo tipo modelo padrão, sabe, Cacau? Que a própria federação estipulou. Não é um clube, a não ser os da capital, que Campo Grande, mas que tem um Morenão, e agora vão reformar o Morenão, e os 2 clubes da capital jogam no Morenismo, mas também todos os gramados bons, uma estrutura muito boa mesmo, me surpreendi mesmo, de fato. Que legal. Eu recomendo o futebol sul-mato-grossense. Que bom. Marco Aurélio, os jogadores do passado, né, da nossa época, né, essa pergunta todo mundo faz, né? Como seria no futebol de hoje? O que tu acha? Olha, Cacau, hoje da época que a gente começou, até às vezes o cara se pergunta, cara, ou os jogadores daquela época eram mais fortes biologicamente, a gente não via falar muito em lesão, né, Cacau? Hoje, 2 toques e o pessoal tá no DM. Eu não sei se fragilizou, claro, as gerações vão mudando com o tempo, mas hoje se tem muita lesão. E olha, os campos eram ruins,
o gramado, sem se falar que a bola era de couro mesmo, chovia, a bola começava com uma quilagem e terminava com tipo uma bola de medição, bola de 2, 3 quilos. E aí eu me lembro do Bebeto, Luiz Freire, era começando a carreira, batiam com aquelas bolas de couro, treinavam falta pra caralho. E hoje não se vê mais isso também, né, Cacau? Aquele pessoal treinando. Hoje o material é bom, tu pega o pessoal da Copa agora reclamando dessa bola, que a bola vai aqui, e aquelas bolas que tomavam no peito ficavam com vergonha de 3 semanas, ficavam os gomos da bola no peito do goleiro. E aquelas demais antigamente que eu peguei, que chamava o balão, não era a bola, era o balão, era a costura à mão com o cordão, tu cabeceava louca, tu ficava com a marca do cordão 1 mês na cabeça. Que loucura. Não, o material esportivo teve uma evolução fantástica, né, dos tempos. Fantástico. Então, é tudo. Fantástico. Eu digo que aquela geração fazia futebol por amor mesmo, porque era difícil no interior aí. E os jogadores não tinham, e andavam uns 90 minutos, claro, tinha os boleiros, mas tinha alguns atletas também que naquela época iam se dar bem hoje também. Marco, me diz uma coisa, qual é a dica que tu, como preparador físico, estou conversando com o Marco Aurélio, foi o meu preparador físico, em muitos clubes trabalhei. Marcos, qual é a dica que tu dá como preparador físico para quem hoje está tentando entrar nessa área de educação física e, consequentemente, também, futuramente, pensando em ser um preparador físico de um clube de futebol? Dá uma dica para a moçada aí. O que é preciso para chegar? Eu digo sempre que para trabalhar com futebol você tem que abdicar muitas coisas, né? Principalmente a tua família, você viaja todo final de semana, às vezes vai trabalhar longe. Eu aconselho ter resiliência e persistência. E outra coisa, estudar. Hoje tu tem que acompanhar, evoluir. O treinamento hoje mudou muito, então eu digo para essa gurizada, às vezes tem uns auxiliares, né, novinho, né? Só gurizada, você tem que ter resiliência, tem que estudar, tem que se dedicar à carreira, porque hoje vocês têm o conhecimento. Hoje está fácil, até porque antigamente aí tu, para saber um treinamento, alguma coisa, vinha livro em espanhol, em inglês. Hoje está uma facilidade e buscar o conhecimento. E tem que entender e saber o que você está trabalhando. Essa é uma das dicas principais. Conhecer o que tu vai aplicar e o teu conhecimento tem que ser sempre atualizado e sempre buscando novos conhecimentos, novas tendências para o treinamento, evoluindo sempre. Beleza, bela dica. E para encerrar o nosso papo com o Marco Aurélio, preparador físico, ele já mais ou menos deu uma pincelada o que ele está fazendo hoje, mas relembra aí, Marco. Hoje o Marco Aurélio está no Esporte Clube Gaúcho, divisão de acesso. Começa agora em agosto, a divisão de acesso, valendo uma vaga a Série A do Campeonato Gaúcho do ano que vem, esperamos estar lá, né? Se bem que esse ano vai ser difícil, tem a dupla Brapel, times bem tradicionais aí, é o verdadeiro gauchão raiz. E das coisas da bola, de tudo isso que tu já conversou comigo aqui, mas das coisas da bola mesmo, que é o nome do meu canal, o que marcaram e vão te marcar para sempre? Qualquer coisa. Olha, Cacau, o mundo do futebol nos proporciona várias coisas, mas principalmente as amizades são essas do futebol, a gente leva para a vida toda. Como eu comentei contigo, nós aí trabalhamos há quanto tempo atrás e parece que a gente deixou de se ver ontem. Então essas amizades verdadeiras é que o futebol proporciona para a gente. E, claro, conhecimento, além de tu estar viajando e estar trabalhando naquilo que tu gosta, mas principalmente são as amizades e o conhecimento que tu leva para a tua vida. Pô, que legal. O canal Coisas da Bola tem que agradecer ao Marco Aurélio pela participação. Eu, principalmente, tenho que agradecer, porque em algumas ocasiões o Marco Aurélio topou, né? Eu levei o Marco Aurélio para algumas barcas furadas, né? Mas faz parte. A gente tem que trabalhar. Tem que trabalhar, não adianta escolher. Eu sempre digo, os caras falam para mim, Cacau, tu só ia em barca furada. Eu falei, tinha que trabalhar, né?
Em casa ninguém vai lembrar de mim, então isso faz parte. Mas a gente teve muitas histórias juntos, né? Até eu seguramente estou conversando com o Claudião aqui, que é o diretor do canal, bem assessorado pela Alba Marketing, né? Que presta uma assessoria boa para a gente. E o Claudião mandou fazer uma pergunta para ti. Se tu lembra de um tal de Unha que trabalhou contigo. Unha? O César? No Rio do Sul. Unha. Esse mesmo. O nosso massagista. Sim, o nosso massagista. O apelido era Unha. O Assis, grande Assis. Lembra? Que figura pegar. E essas figuras que a gente pegou no mundo da bola aí. Vou te contar uma coisa. Eu participo de muitos grupos, né? Eu participo de um grupo do Inter Santa Maria, e nesse grupo está o Jesus, né? Jesus, nosso lateral, que jogou com a gente lá no Rio do Sul. Sim, Jesus. Eu e Jesus ficamos dando risada das coisas que nós passamos juntos, né? Mas foi muito legal. Épocas muito boas. Tempo que não volta mais. Tempo da alegria, né? Era um pouco sofrido, mas a gente tem boas lembranças daquela época. Tem boas lembranças. Boas mesmo. É verdade. Marco Aurélio, canal Coisas da Bola agradece a tua participação no quadro denominado Meus Preparadores Físicos. Hoje o entrevistado foi Marco Aurélio, meu parceiro de Chapecoense, Rio do Sul, São Gabriel, né? Tem mais algum que eu esqueci aí, não? São Gabriel? São esses aí mesmo. Rio do Sul, Chape, esses aí, né? Isso aí. A gente rodou nesses clubes aí. Boas lembranças. Eu que tenho que agradecer, né, Cacau, mais uma vez, e é sempre um prazer falar com você, pessoa que eu guardo, minha família também aqui, até Zé pergunta, não, são pessoas que moram no coração da gente, você, tua esposa, o Claudião, isso aí a gente leva pro resto da vida e eu só tenho a agradecer. E que Deus abençoe sempre vocês e que a gente possa conviver muitos e muitos anos ainda. Com certeza, Marco, dá um abraço aí na tua família toda, teus filhões já estão um homem, Dona Elisete, temos gratidão por ela, eu e a minha família toda. E compartilha o vídeo com seus amigos aí, né, Marco? Compartilha o vídeo aí do Coisa da Bola. Vamos espalhar pelo mundo. Pode deixar, pode contar comigo. Valeu, Marco Aurélio. Valeu, Cacau. Vamos falar contigo. Fica com Deus. E vamos à luta.